Olá! Hoje a gente mergulha numa das passagens assim mais carregadas de emoção de Gênesis, capítulos 45 e 46. É o momento, né, aquele em que José, governador do Egito, finalmente se revela aos irmãos. Nossa, que cena. É, exatamente. A gente vai usar esses capítulos como base, claro, e também alguns comentários que ajudam a entender as nuances, né? Vamos ver essa explosão de sentimentos, a interpretação, tipo, bem teológica que José dá para a própria história dele, e a reação do pai, Jacó. Certo. Então vamos lá. Como é que acontece essa revelação? Porque José estava testando os irmãos, né? E parece que a coisa muda quando Judá se oferece para ficar no lugar de Benjamim. Isso. Ali José percebe que algo mudou de verdade. Ele não aguenta mais. Aí ele pede para todo mundo sair, todos os egípcios. Por quê? Vergonha. Olha, algumas análises, tipo a de Calvino, sugerem que não era bem vergonha. Era mais para proteger os irmãos, sabe? Evitar a humilhação pública pelo que fizeram. Entendi. Faz sentido. E aí vem o momento chave. Ele chora muito e solta: "Eu sou José." Imagina o choque. O texto diz que eles ficaram mudos, apavorados, paralisados mesmo. Dá pra imaginar o pânico, né? Depois de tudo que fizeram. Com certeza. Mas aí José tenta acalmar. Ele fala, cheguem mais perto. E para provar que ele mesmo, ele menciona a venda para o Egito. Um segredo terrível que só eles sabiam. Nossa, Mas o mais impressionante é o que ele diz depois. que não é pra eles ficarem com raiva ou tristes deles mesmos. Como assim? Depois de tudo? É uma virada radical. Ele apresenta uma visão da soberania de Deus. Diz assim, foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Uau. Quer dizer, ele não ignora o que fizeram, mas... Exato. Ele não nega a maldade da intenção deles, pela qual eles eram sim culpados, né? Mas ele afirma que a mão de Deus estava agindo por trás, redirecionando tudo aquilo para salvar a família, a linhagem da aliança que precisava ser preservada da fome para cumprir as promessas. Então ele meio que se vê como uma peça num plano divino muito maior, apesar do sofrimento todo. Exatamente. Ele diz que Deus o colocou como pai de Faraó, que era um título tipo de vizir, né? Senhor de todo o Egito. Tudo parte desse plano para preservar a vida. Que perspectiva! E essa notícia bombástica chega no faraó. Como ele reage? Chega. E o mais surpreendente é que Faraó e toda a corte ficam contentes, felizes mesmo. Sério? Por quê? Isso mostra o tamanho do respeito e da gratidão que eles tinham pelo José. Afinal, ele tinha salvado o Egito da fome, né? É um exemplo forte do impacto que uma pessoa fiel pode ter. Puxa, verdade. E o faraó não só aprova que a família venha, mas oferece tudo do bom e do melhor. A terra de Gósen, transporte, diz para nem se preocuparem com as coisas que iam deixar para trás. Isso. Gósen era uma região fértil, ótima para eles, que eram pastores, e ficava um pouco separada dos egípcios, mas perto. Aí José organiza tudo, manda carros, comida, roupas novas, dá até um tratamento especial para o Benjamim e manda presentes para o pai, Jacó. Essa generosidade toda, né? É mais uma prova do perdão dele, eu acho. Com certeza. Mostra que o perdão era genuíno. E tem aquele último conselho que José dá para os irmãos antes deles voltarem para Canaã? Ah, sim. Não briguem pelo caminho. Ele conhecia bem os figuras, né? Pois é, sabia que a culpa poderia começar a ser jogada de um lado para o outro ali no caminho de volta. Uma advertência bem prudente. Então, com essa mistura de emoção, alívio, presentes, eles voltam para Canaã e contam para o pai: José está vivo e é governador do Egito. Qual a reação de Jacó? Primeiro, choque total, descrença. O texto fala que o coração dele ficou como sem bater, quase parou. Nossa. Era bom demais para ser verdade, né? E vindo justo daqueles filhos que já tinham enganado ele sobre o próprio José anos antes. É, a confiança devia estar abalada. O que faz ele acreditar, então? A prova concreta, quando ele vê os carros egípcios que José mandou. Aquilo era real, palpável. Ah, os carros. Exato. Ao ver os carros, o texto diz que o espírito de Jacó reviveu. Depois de, uns 22 anos de luto, a esperança volta com tudo. Que momento. E a decisão dele é na hora. Basta. Eu vou ver meu filho antes de morrer. O foco dele não é poder, riqueza. É o filho. Lindo isso.
E aí a família parte para o Egito. Mas tem uma parada importante em Berseba, né? Sim, Berseba, um lugar com história para a família, na fronteira da Terra Prometida. Ali Jacó oferece sacrifícios. Ele busca uma confirmação de Deus para essa mudança tão grande. E Deus responde. Responde, numa visão, à noite. Deus chama Jacó, Jacó, e fala para ele não ter medo de descer para o Egito. Ah, que alívio para ele deve ter sido. Imagina, Deus diz, lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo e te farei tornar a subir. Era a bênção divina que faltava. Reafirmava que aquilo, apesar de parecer um desvio, fazia parte do plano maior, que já tinha sido até falado para Abraão antes. Então, com essa segurança, a família toda, umas 70 pessoas, né? A semente da nação, se muda para o Egito. Uau! Que final para essa fase da história. Uma jornada e tanto, né? Começa com traição, trauma, passa por esse reencontro cheio de emoção, essa interpretação teológica do José, que dá um novo sentido para o sofrimento. É, a generosidade inesperada do faraó, o espírito do Jacó que revive. E tudo isso levando essa mudança para o Egito. Um passo fundamental no plano que a narrativa bíblica apresenta como sendo de Deus. Ficam claros uns temas muito fortes, né? A soberania de Deus agindo de formas misteriosas, até por meio das nossas falhas. O poder que tem o perdão, a reconciliação. E a fé, né? A fé que continua mesmo quando tudo parece perdido. Exatamente. A ida para o Egito, que podia parecer uma derrota, um exílio, na verdade era o caminho que Deus estava usando para preservar e fazer crescer o povo escolhido. Isso faz a gente pensar quantas vezes na nossa vida, né? Coisas difíceis, até trágicas, só vão fazer sentido muito tempo depois. A gente só vê o propósito maior olhando para trás. É uma reflexão importante. E talvez entender que pode haver um propósito divino por trás do sofrimento, será que isso nos ajuda a perdoar? Mesmo o que parece imperdoável. Perguntas difíceis que ficam ecoando dessa história de Gênesis. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha trazido algumas luzes sobre essa passagem tão rica. Com certeza. É uma história que sempre ensina. Obrigada pela companhia e até a próxima.